Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versos 13. Essa passagem afirma que Miguel é um dos primeiros príncipes celestiais, arcanjos existentes. A expressão "um dos" refere-se, obviamente, a mais de um, subentendendo-se que há outros seres criados ocupando a mesma posição hierárquica que Miguel. Logo, Miguel não é o único arcanjo. Há outros, o que torna impossível identificá-lo como Jesus, pois o Senhor é único, ímpar, unigênito. Vejamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versos 14. Como para os adventistas, Jesus é Deus e o arcanjo Miguel ao mesmo tempo, Daniel 10:13 se torna um problema, já que tem que sustentar que só existe um único arcanjo. Diante disso, o Adventismo criou uma interpretação alternativa para essa passagem. Recorrem a uma única tradução em inglês, que traduz Daniel 10:13 como o primeiro dos príncipes, e não um dos principais príncipes. Os adventistas tentam justificar o uso do termo Errad, no original hebraico, que é traduzido em Daniel 10:13, com Gênesis 1, versos 5, em que é traduzido por primeiro, e argumentam então que pode-se traduzir Daniel 10:13 no sentido de o primeiro dentre os primeiros príncipes. Vejamos Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis 1, versos 5. O termo Errad, no sentido primário, é numeral cardinal, sendo possível aparecer como numeral ordinal, como em Gênesis 1:5. Gênesis 1:5 foi traduzido como primeiro dia porque não está no sentido construto, mas literalmente, no hebraico, quer dizer o dia 1. Mesmo que no sentido absoluto possa ser traduzido como primeiro, jamais dará ideia de superioridade. O primeiro dia não quer dizer o dia superior aos outros. Portanto, a passagem de Gênesis 1:5 está no sentido absoluto. Pode ser traduzida por um ou primeiro, o que não é cabível em Daniel 10:13, que só admite a tradução Miguel, um dos primeiros príncipes, e não o principal dos príncipes. Ou seja, a interpretação adventista quer mudar o sentido do texto, que Miguel é o primeiro dos príncipes, ou seja, Miguel é um ser superior e, portanto, distinto dos demais príncipes, sendo o próprio Jesus. Bem, sabemos que arcanjo significa anjo-chefe ou anjo superior. Entretanto, não deixa de ser um ser angelical, uma criatura. E Jesus é o Criador de todas as coisas, inclusive do próprio Miguel. Vejamos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades.
tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versos 16. Bem, mas vejamos por que essa interpretação alternativa, usada pelo Adventismo, não se sustenta. A primeira falha reside no fato de que o número cardinal 1, no texto de Daniel 10:13, aparece no estado construto, ou seja, indica relação de dependência ou ligação com outra palavra. Quando um substantivo na língua hebraica é usado dessa maneira, ele transmite a ideia de posse ou partitividade. Fazer parte de algo é equivalente ao uso da nossa preposição de na língua portuguesa. Vejamos uma outra passagem com o mesmo sentido de Daniel 10:13. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Atos capítulo 19, versos 14. Perceba que Seva não era o principal sacerdote, mas um dentre os principais sacerdotes. Ou seja, existiam outros no mesmo nível de Seva. Portanto, o termo errade, que não é um numeral ordinal, mas cardinal, se traduz como um e não como primeiro. A segunda falha na interpretação é que faz com que um dos ou um de funcione erroneamente como um adjetivo. E não apenas isso, como adjetivo que qualifica somente Miguel, pois o intuito da interpretação adventista é fazer com que Miguel, que somente Miguel, seja o primeiro, o maior dos maiores, o mais poderoso dos poderosos, dos primeiros príncipes. Entretanto, um de não é adjetivo que qualifica o substantivo príncipe ou Miguel, mas um número cardinal. E se um de não é adjetivo, segue-se que esse vocábulo hebraico não qualifica Miguel, mas apenas aponta-o como um ser pertencente ao grupo dos primeiros príncipes. O único adjetivo existente na sentença é primeiros, forma masculina plural do número ordinal, que serve para qualificar o grupo de príncipes, ao qual Miguel pertence. Todos esses príncipes, incluindo Miguel, são primeiros, possuindo, portanto, o mesmo status. Quando o texto diz que Miguel é um dos, significa que dentro da hierarquia angelical existem outros que fazem parte do grupo dos primeiros príncipes, ou seja, do grupo dos arcanjos. Interessante que existe, no inário oficial da Igreja Adventista, o hino de número 19, cujo título é Ao Coro dos Arcanjos. Outro fato é que a própria Ellen White fala de arcanjos, no plural, em seus escritos. Vejamos. Ele, Paulo, sabe que essa escada representa Cristo, que ligou a terra com o céu, e o homem finito com o Deus infinito. Ele, Paulo, ouve anjos e arcanjos, magnificando aquele nome glorioso. Livro A História da Vida de Paulo, página 332. Em outro livro, ela também diz: anjos e arcanjos se perguntam sobre esse grande plano de redenção. Livro Meditações Matinais,
página 295. Será que Ellen White, que para os adventistas seus escritos são inerrantes, ou seja, não há erros, teria errado nessas declarações? Portanto, o argumento adventista em dizer que só existe um arcanjo está contrário ao texto no original hebraico, está contrário a 99,99% das traduções e está contrário àquilo que diz a própria senhora Ellen White. E a interpretação particular de que Miguel é o primeiro príncipe e não um dos primeiros príncipes esbarra na gramática e na exegese bíblica.